Fala aí galera, Bruno Valverde aqui. Como eu tinha falado sobre responder as perguntas que fizessem nos comentários do outro vídeo que eu tinha feito para isso. Beleza? Aqui vou responder as perguntas. Bom, obrigado primeiro pelas perguntas, pelos comentários. Gostei muito do feedback que vocês deram lá, quem comentou. Valeu, é isso aí que motiva a gente continuar pensando aí em estratégia para estar mais próximo aí dos fãs. Beleza? Bom, tô aqui com o computador e vou ler as perguntas e vou vendo se o vídeo ficar muito longo, eu dou uma segurada, mas vamos indo aí. Beleza? Vamos lá para a primeira. Marcos Galasso. Na verdade, uma sugestão. Por que vocês não fazem um final de semana de clínica com a banda toda, como o Megadeth fez lá na Califa? Tenho certeza que muita gente iria querer aprender com vocês e pagaria por isso. Achem um local bacana e fica aí a ideia. Bom, Marcos, a banda também já pensou em fazer algo do tipo. É uma coisa que tem que ter muita organização, né? Mas a gente tá num ano de composição, um ano de disco novo, de foco no disco novo, né? Do que vem pra frente, em relação ao disco, né, obviamente. Então, esse ano, é difícil ficar dividindo muitas atenções, inclusive a gente vai fazer pouquíssimos shows, justamente para conseguir focar bastante num álbum, né, ser o mais criativo possível, né, focar a concentração e criatividade para fazer um álbum excelente aí para todos vocês. Então, esse ano, por exemplo, a gente consegue organizar uma coisa desse tipo, mas eu acho que aí entra a turnê ano que vem do disco novo, eu acho que depois disso a gente pode começar a pensar numa espécie de camp, né, com o Angra, fica uma ideia boa, a gente já pensou em algo do tipo, mas é bom saber que você já deu esse feedback, então teria essa demanda aí, beleza? Valeu aí. Alexandre de Oliveira diz: olá Bruno, tudo bem? Gostaria de saber sobre participações especiais. Será alguma nesse novo álbum? Dá pra adiantar? E como é o processo de escolha da participação especial? Basicamente isso. Alexandre de Oliveira. Sim, terá participação especial ou participações especiais. Já tem nome definido, foi uma coisa unânime pela banda, todo mundo foi para um caminho desse quando surgiu essa questão de comentar, né, sobre isso. Estamos muito felizes na banda, porque é um nome bem forte, especial, assim, vai acrescentar muito para o que a gente quer fazer e já tá confirmado. Vai ser muito legal, vocês vão gostar com certeza, mas eu não posso falar aqui, né? Senão perde a surpresa também, né? Aníbal Monteiro. Bruno, quais elementos dos ritmos nordestinos você procura utilizar nas músicas do Angra? Você escuta ou já escutou maracatu, baião, coco ou mangue beat? Sim, já escutei tudo isso. Eu gosto muito de ritmo brasileiro e o Angra, não tenho o que dizer, né? A história do Angra já fala muito que a banda sempre teve a tendência de colocar algo brasileiro no meio do som, desde que a banda começou. Eu acho que esse é um grande diferencial, né, de você conseguir colocar alguma coisa que está na sua cultura e conseguir exportar isso formatado no estilo rock e metal, vamos dizer assim. Isso que a gente procura fazer. Uma coisa interessante, falando de composição do novo álbum em si, é que, bom, estávamos lá em Campos do Jordão, todo mundo, e sentamos ali para fazer a primeira jam, sair tocando, qualquer coisa aí. Por um acaso, as 3 primeiras ideias de linhagem diferente que tivemos lá, tendia alguma coisa pro ritmo brasileiro. Então, isso é uma coisa aí que eu falo desse processo criativo, que de algumas primeiras ideias que tivemos aí, muito já tiveram essa tendência pro ritmo brasileiro, né? Então, falando de mim especificamente, o ritmo que eu gosto muito é o maracatu. O maracatu tem uma linguagem de base rítmica, assim, muito interessante. Então, tudo que eu tô fazendo, seja no Angra, no metal, no rock ou na parte instrumental, eu gosto de ir para algum caminho que eu consigo colocar um pouco de influência maracatu. Isso já tá muito dentro de mim porque eu gosto bastante. Não o maracatu como a linguagem inteira do ritmo ou da dança, né, que estão associados, obviamente, mas em alguns elementos, que aí é o que você pode colocar uma pitada no seu som, né, e fazer esse mix, né, de coisas nordestinas com fusion mais americano, ou que seria essa ideia do fusion, dessa mistura, ou do próprio metal mesmo, como o Angra já faz muito bem há muito tempo. Esse álbum novo não será diferente, assim como teve no Secret Garden também, beleza? Gustavo Penedo, ele fala: ei Bruno, sua pegada na mão esquerda tradicional ou ortodoxa me incomodou quando te vi no Angra. Como é tocar desse jeito? E aí ele faz um elogio: você é um excelente batera. Obrigado aí, Gustavo, pelo elogio. Bom, isso é uma questão que tem desde que eu entrei, já há uns 3 anos que eu estou na banda, todo mundo fala muito sobre isso. O traditional grip, né, que é aquela pegada, pra quem não é batera e não entende o que é, os bateras estão mais ligados, ao invés de tocar com as 2 mãos assim, a minha mão esquerda eu toco desse jeito, que é o traditional grip, né, um jeito tradicional. Começou basicamente dessa forma, nas caixas e tal. Esse é um jeito que, como eu posso dizer, incomodou, assim, algumas pessoas, como você mesmo tá dizendo, assumindo aí, acho legal você dizer isso também, mas é o meu jeito de tocar, é o meu estilo, tem a ver com a minha pegada, né? Então eu não posso adaptar tudo novo porque eu estou numa nova banda ou num novo estilo. Esse é o meu jeito de tocar, então ele não muda muito, independente do estilo que eu vou tocar, porque eu sou acostumado a tocar assim desde muito tempo, faz mais de 10 anos que eu toco de traditional. Então pra mim é natural. É lógico que o traditional, pra
para os bateras aí de plantão, sabem que tem uma manutenção um pouco maior, é um pouco mais chato tocar de traditional, porque a parte de manutenção baterística em si é um pouco mais complexa. Mas eu gosto dessa manutenção e eu faço todo dia. Porém, se eu tiver ou quiser, por exemplo, tocar de matched grip, né, as duas mãos desta forma, né, palma da mão para baixo, não sei o que, o matched grip ou power grip, né, americana, aquela coisa toda, também vou fazer, vou usar, a hora que eu achar que eu vou usar, vou trocar ou não, entendeu? Isso é uma coisa que não depende muito, não é uma questão do playing em si, né, da tocada, vamos dizer que, nossa, muda muito ou não o seu som, é uma questão de só um posicionamento de baqueta. Não é muito tradicional no metal ou no rock, porém, estamos aí na vida para poder ir chegando nos lugares, né, que você sonha. Então, um dos sonhos, por exemplo, tá nessa posição esse dia, nesse momento, e estar nele não quer dizer mudar toda a base ou todo o background, ou usar isso como um valor que eu tenho pra mim, que eu sempre procurei estar junto pra estar em outro lugar. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Certo? Então, pra mim é natural, se um dia eu tiver que tocar ou quiser tocar de matched grip, vou tocar e tá tudo certo. Beleza? Essa pergunta é mais um comentário grande. Aqui ó, o Samir Pegado, ele falou assim, explica como você chegou àquela levada do refrão de upper levels na hora de compor, e se tiver como demonstrar, melhor ainda. Abraço. Bom, demonstrar aqui na prática vai ser meio complicado, que eu teria que ajeitar minhas coisas aqui, mas eu vou falar um pouco do porquê daquela levada. No refrão da Upper Levels, falando de novo mais tecnicamente aí, para os músicos que estejam aí de plantão, ou os bateras, é um refrão que tem um compasso em 4 e um em 7, né? Então o 7, você, né, um compasso ímpar aí, você tem uma quebrada mais forte, né? Ele não soa tão natural para quem não está acostumado, só que o grande lance é que esse 7 não veio de uma forma forçada, a gente não sentou lá e falou assim, vamos compor um refrão que seja em 7? Não, de repente a gente estava brincando e essa melodia quebrava em 7. Então ao invés de a gente fazer um ciclo maior em 4x4 para conseguir fechar esse 7 ou reduzir para fechar a conta, vamos dizer assim, a gente falou, não, vamos usar esse 7 também junto com a melodia. A rítmica da melodia, então, casou perfeitamente. A ideia original desse refrão da Upper Levels era os dois compassos seguidos sem 7. Então era tudo 7. Não tinha esse 4 e esse 7. Porém, o primeiro 7 estava cruzando um pouco com a ideia rítmica da melodia. Então decidimos, vamos manter o 4 e fazer esse 7. Aí falando do groove especificamente, eu pensei em fazer um groove que a quebrada do 7 não ficasse tão evidente. Afinal é um refrão, não queria fazer uma coisa, né, que fosse tão chocante do 7. Então eu pensei em fazer uma levada em 7 que eu cobrisse a pressão, por exemplo, do bumbo que daria a cabeça do 1 para dar aquela base do groove. Eu dava esse bumbo na cabeça do 7, por exemplo, no outro compasso de 4, por exemplo, né, 4x4, mas eu cobria com alguma coisa no shine ou na cúpula para você cobrir um pouco a pressão da cabeça desse compasso quebrado. E aí assim ficou, e eu achei interessante porque é um 7, mas como ele tem esses outros elementos de semicolcheia depois da cabeça do tempo, né, falando tecnicamente mais uma vez aí, você consegue cobrir um pouco, suprir um pouco o tempo quebrado do 7 e meio que fazer um 8, um compasso normal aí de 4x4, mas não colocar 8 porque eu tava no 7, e você dá uma mexida e ficar com uma fluência maior. O meu objetivo era como fazer esse 7 ter uma fluência maior ao invés de ser totalmente quebrado. Como a melodia ajuda muito, então eu não tive tantas dificuldades de fazer uma coisa que fosse tão chocante, porque a melodia já tá quebrada, então não fica difícil, por exemplo, da galera cantar no show. Mesmo quem decora, já é músico, entende, ok, mas a galera geral às vezes não é musicista, então fica difícil de, tá meio quebrado, tá travancado, isso aí não acontece. Como eu sei que o público do Angra, de forma geral, entende mais de música, né, todos, sei lá, todos os fãs que eu já conversei, backstage ou no pós-show, meet and greet, qualquer coisa, sempre estava muito relacionado com a música. Então vocês sacam mais ali do progressivo, né, dessa parte. Mas eu tentei deixar de uma forma que a fluência desse set não fosse tão chocante. É basicamente isso. Paola Carvalho, ela diz assim, eu não sei se já te perguntaram isso, mas você se sentiu pressionado alguma vez por ser o mais jovem da banda? E com que idade começou a tocar e quando decidiu seguir profissionalmente na música? Sou fã da banda há 20 anos e agradeço por você estar aí e espero que você sempre seja aí e me manda muito bem. Obrigado aí pelo elogio, fico feliz aí com esse feedback. Mais uma vez, isso acaba motivando a gente sempre fazer essas coisas também. Agradeço muito aí. Vamos lá, primeira pergunta, você me sentiu ou me sinto pressionado por ser o mais jovem da banda? Não, acho que não, porque, como digo, eu tô falando acho que não para explicar um pouco da própria banda, né, dos membros da banda em si. Eu já tocava, né, com o Kiko, com o Felipe, então a gente já tinha viajado juntos, já tinha convivido num tour bus junto, hotel, essa coisa, então a gente já tinha uma amizade também, não só do lado do profissional de tocar, então não tinha muito essa pressão de idade. Das pessoas em si da banda, né, vamos dizer assim, que estavam ali, o Paulo Barão, ou todo mundo já muito mais velho, o dobro da minha idade praticamente, então, ou o Felipe, 10 anos a mais, porém,
não senti essa pressão dos membros. Agora, da minha parte, né, o que eu posso sentir de intimidação ou não, vamos dizer assim, que talvez seria o foco da pergunta, eu sinto a responsabilidade por estar envolvido, aí não só um feedback pro fã, né, vamos dizer assim, da banda, mas dos membros da banda em si. Da minha parte, é de ter essa responsabilidade de entregar esse resultado que a banda sempre entregou, né? De qualidade, de músicas boas. Então, eu trouxe essa responsabilidade de dizer, não, eu vou, mais do que ter que dar a conta do recado porque a banda espera isso de mim, eu criei essa pessoa falando, não, eu vou fazer tudo pra superar isso aí por mim mesmo, entendeu? Então é basicamente isso. Pressão da banda em si, não senti muito. Os fãs, alguns fãs no começo ficavam, não sei muito, o cara é novo, o negócio do traditional, como eu disse na outra, tá, essa coisa. Mas hoje, passados 3 anos aí, já fiz muitos shows com Angra, tava contando com o Fábio esses dias, ele tem uma agenda lá tudo marcado, não sei, tá indo pra quase 90 shows com Angra, não sei direito, mas é por aí. Então hoje tá tudo certo, tranquilo, tenho uma relação legal com os fãs, sempre vem conversar comigo, tá tudo certo. Beleza? Você fez uma segunda pergunta, né? Com que idade começou a tocar? Desde muito cedo, né? Eu tenho esse background assim da igreja e meus pais sempre me apoiaram bastante na música. Comecei a tocar bateria com 9 anos de idade. E logo que comecei, de repente eu já tinha um objetivo na cabeça de alguma forma, não tinha noção de contas, de grana, nem nada, né? Com 9 anos de idade. Porém, nasceu um grande objetivo de falar assim, eu não me vejo, não tem outra casa pra mim, a não ser estar aqui sentado no banco da bateria me dedicando à bateria, entendeu? Então, a profissão veio em consequência da paixão pelo instrumento e eu não sei fazer outra coisa bem, vamos dizer assim. Eu só sei tocar meu instrumento, é bateria. Tipo assim, é basicamente isso. Beleza? Gleibson Dias. Fala, Brunão, beleza? Beleza. Na real, tem 2 perguntas. A primeira pergunta. Sabemos que o Angra está em processo de composição para o novo disco. Queria perguntar qual as suas inspirações para compor, tanto na parte rítmica, técnica de bateria, qual o som de bateria tirar nesse disco, qual da parte harmônica, melódica. Segunda pergunta é sobre como lidar com essa parada de marketing, music business, divulgação do seu trabalho. As inspirações para compor, tem coisas atuais, né, que a gente vai se influenciar, vai ouvindo e vai achando interessante. Mas, de forma geral, tem muita coisa que, fora a carga que eu tinha pro Secret Garden, de muita coisa de muito tempo guardada, vontade de fazer e compor coisas novas, linhas legais, você vai trabalhando com a banda, você vai pegando esse espírito, ou entendendo como funciona, ouvindo coisas antigas que às vezes você não conhecia, vai entendendo toda a sonoridade e você vai criando um know-how de ideias quando você está estudando, criando linhas que fala, deixa eu guardar isso aqui para isso. Essa aqui também dá para guardar para isso. Toquei outra coisa? Não, isso não, mas isso dá. Então você vai guardando, tem um bag assim, grande de ideias que você fala assim, quero colocar esse negócio. Então você vai guardando as suas influências de forma geral, aí que vem desde também do Fusion, né, de forma geral, esse Giant Metal, Periphery, Textures, tô vendo bastante, Gojira, várias dessas bandas aí, sempre são influências modernas, Meshuggah, né, não tem o que falar, sempre tem coisas lá que você dá pra ouvir e falar, caramba, dá pra brincar nessa influência aí de alguma forma. Como lidar com marketing, music business, divulgação do seu trabalho? Bom, são coisas que tem que andar juntas, né, hoje em dia não tem como separar muito o lance de, vou só estudar e ficar aqui, se eu ficar só aqui na minha sala estudando, não vai acontecer muita coisa pra fora, né? Então, obviamente, você tem aquele período da sua vida musical que você tem que realmente, na minha cabeça, né? Foi o que aconteceu pra mim, então é o que eu posso dizer. Que você precisa mesmo focar só no seu instrumento. Só no instrumento, estudar, pesquisar. Tá ali, você criar sua intimidade com o instrumento. Eu acho que existe esse período que é longo para você desenvolver uma certa maturidade para poder ir pra estrada, para poder fazer as coisas. Essa é a minha opinião, foi assim que foi pra mim. Agora, você chega num ponto ou num lugar na sua carreira onde você tá fazendo as coisas que você precisa associar tudo isso que você faz com marketing. Porque senão, não sei, as coisas não giram sozinhas. E hoje em dia você faz muitas coisas por você mesmo, né? Então, você às vezes é o seu produtor, seu próprio empresário, seu próprio tudo, seu próprio isso, próprio aquilo. Porque você não tem mais aquelas verbas que vêm de fora para poder manter o seu trabalho. Então, você faz por você mesmo. E aí também é uma coisa legal que você pode dar um direcionamento mais focado para o que você quer. As coisas da modernidade, da internet, que surgem coisas interessantes, diferentes, né? Também, que são às vezes bancadas, estruturadas por uma pessoa só. Então, o marketing tem que estar muito ligado com tudo que você faz musicalmente, pelo menos essa é a minha opinião. Neto Potter, sobrenome do Chris Potter, hein? Aí sim. Bruno, sobre sua técnica e versatilidade, conte seus trabalhos, como você exerce o equilíbrio entre razão e romantismo ao realizar novas composições? Valeu, Neto, aí pela pergunta, interessante. Como achar equilíbrio entre a razão, né, talvez associando a parte técnica, ao feeling, ao romantismo, ao que você gosta da música, ou do romantismo que a banda apresenta em termos de
de conceito artístico, estilo musical variado que o Angra tem bastante, né? Tem várias questões de estilo, muita coisa. Cara, achar o equilíbrio tem a ver, na minha opinião, com a maturidade de você conseguir saber onde você tá. Sou baterista do Angra. O que a banda tem? A banda tem uma história? A banda não tem uma história? No caso do Angra, tem uma história de 25 anos. A minha idade, praticamente. Como você faz, aí no meu caso seria, como eu tenho respeito do equilíbrio do que foi feito, falando de mim, fora do que a banda, obviamente, interviria em relação de composição, está muito fora, enfim, que não teve muito justamente por isso. Você faz uma pesquisa, né? Um research aí das coisas da banda e consegue entender o objetivo da banda em termos de sonoridade. Aí tá você colocar essa parte do romantismo seria mais de colocar as coisas do seu estilo, as coisas que você gosta dentro da banda. E é muito isso que o Angra é. 5 cabeças pensantes, muitas vezes cada um ouvindo uma coisa diferente, gosta de coisas diferentes, mas convergem pra... A gente gosta de fazer esse tipo... Juntos, gostamos de fazer esse tipo de som. Então, eu entrei muito nessa vibe, que junto com o Angra, eu gosto de fazer esse tipo de som. Que aí tá o lance de como cada um respeita as influências do outro, que vem de fora musicalmente, você consegue mixar isso e falar, legal, deixa eu tirar o melhor da sua influência e trazer para esse estilo. Então o cara vem com uma influência de fora e você fala, e talvez nesse groove cola mais. Aí vem com um groove que tá meio... Aí o cara fala, talvez nesse riff esse groove... Aí, entendeu? Então tem esse mix. Então seria o romantismo de uma parte pessoal, que vem de fora, com o equilíbrio do estilo que a banda tem já consagrado aí de muito tempo. Acho que é basicamente isso. Bom, gente, o vídeo tá ficando muito longo. Vou tentar acelerar aqui. O que pretendem com o novo álbum? Resgatar as raízes, mais liberdade criativa, etc. Eu acho que a liberdade criativa sempre teve muito presente no Angra, não posso dizer em todos, eu digo no Secret Garden estava muito presente. Nesse já está, que a gente já começou as composições. Então tem muita liberdade criativa, respeitando alguns espaços do estilo, de cada estilo de música que a gente acredita que deva ter dentro de um álbum, com muita liberdade criativa, sim, respeitando certos limites, certos padrões que é próprio da banda, já como eu respondi na pergunta anterior. Hugo Carvalho, terá algo feito pela banda em outubro no aniversário da banda? Bom, estamos pensando em algumas coisas e algumas estratégias legais aí de comemoração, algumas coisas sendo negociadas ainda, mas eu acredito que vai ter. Vamos colocar aí como uma surpresa, porque ainda não tem nada tão definido. Beleza? Pedro Henrique Marçal mandando um recado pro Felipe, por que o Felipe não canta mais ou tem uma música só dele? A voz dele é muito boa. Olha aí, Felipe, olha. Então, Pedro, não sei dizer pra você o porquê. Eu acho que as coisas vão caminhando e de repente não tá mais lá, mas ele sempre canta nos shows, faz backing e tal. Winds of Destination, eu acho que ele cantava e a gente não tá tocando mais no show, mas queremos acrescentar novamente, porque é uma música que eu também particularmente gosto bastante e a banda, eu acho que vai ter nos próximos aí. O Felipe Tomás Gomes, será que sai aquele acústico do Angra? Bom, o acústico é um projeto que está em stand-by agora. O foco desse ano e o ano que vem em turnê já do novo disco, né? A gente grava em agosto na Suécia. Então o foco agora é o disco novo, eletricão, pesado, muita coisa nova, interessante aí na linguagem. É isso aí, disco novo esse ano para uma turnê bem legal o ano que vem. Failon Prado. Está pensando em colocar outros ritmos brasileiros na bateria do novo disco? Bom, falei bastante disso lá em cima, que isso já está dentro do DNA da banda, né? Ter essa questão brasileira. E eu também, então, obviamente, terá. E já tá saindo ideias assim. E são bem legais. E eu tô gostando. O Valmir Falaschi falou, meu irmão, tu tá fazendo o Angra? Vai tocar axé, velho. Ô, Valmir. Caraca, velho. Mas beleza. Faz parte, é da democracia, né? Você tem que ter todos os comentários. Eu li o comentário do Valmir Falaschi, que não gosta de mim. Tudo bem, não tem problema. Vamos procurar satisfazer suas expectativas no próximo álbum. Beleza, Valmir? Tamo junto. A Renata Martins. Bruno, além do metal rock, quais outros estilos você curte ouvir? Eu gosto de ouvir muito fusion, assim, música instrumental, né, de forma geral, é uma coisa que eu gosto de ouvir bastante. Thiago Ramos Borba. Fala, Brunão, como tá o andamento da pré-produção do novo álbum? Cara, começou a 1000, né? A gente começou em Campos do Jordão, oficialmente, vamos dizer assim, já com todo mundo da banda. Tá interessante, registramos bastante ideias. E agora estamos trabalhando em algumas coisas, trabalhando em algumas linhas do que foi registrado lá. Tá indo bem, tranquilo. Tô achando legal aqui que tem bastante expectativa das composições, né? Tô vendo aqui que vocês estão muito ligados com o que a banda quer fazer aí, do novo álbum. Muito, muito bacana ver isso aí. O Rick Anderson pergunta, o Kiko vai participar da composição? Obviamente, vão ter coisas do Kiko. Ele tá sempre presente ali na cabeça das coisas, junto com o Rafael, com o Felipe, o Paulo, todo mundo. Então, com certeza terá coisa do Kiko, sim.
O que vai diferir do próximo álbum do Angra em relação aos anteriores? Isso fica difícil dizer, assim, Bom, espere aí se vai ter um bom álbum da minha parte e da gente aí, né, como banda em si, óbvio. Estamos muito felizes, ansiosos, naquela expectativa de fazer o melhor registro possível na gravação. Quais são as bandas preferidas? Nossa, tem muitas bandas preferidas. Eu gosto, se for falar de preferido mesmo, eu partiria pra música instrumental. Eu gosto do Alan Holdsworth, gosto do Treble Tech, a Chick Corea Electric Band. Eu gosto bastante de fusion, né, música instrumental. Então, o que vem na mente, assim, de gosto mesmo, vai mais fusion e tal, progressivo. Gosto de Yes pra caramba, Genesis, Rush, Meshuggah, tô gostando bastante de Textures. Eu acho que é isso. O Sandoval Matos pergunta quantas músicas voltam pro Spotify. Estou mexendo nisso, não sei dizer. Muita gente perguntando sobre o Spotify, espero que volte logo para todo mundo poder seguir aí. Júlio César pergunta, já tem alguma música pro novo álbum, novo CD? Já tem coisas encaminhadas, bem encaminhadas. Não posso falar que tem já um registro totalmente fechado, mas tem boas ideias já. A Ana Andréa fala, melhor banda, quando sai o novo CD? Valeu aí, Ana Andréa. A gente grava em agosto, provavelmente sai final do ano, começo do ano que vem, já pra turnê nova e bombando. Pedro Antonelli pergunta, Bruno, como você conheceu a banda? Cara, conhecer a banda é muito difícil, o músico que tá estudando, começando, não conhecer o Angra, né? Pelo menos essa experiência que eu tenho com todos os músicos amigos meus conhecem a banda de alguma forma. Não conhecer toda a carreira da banda, mas conhece o Angra, o que o Angra propõe, né? Então, eu estudando lá com meus 11, 12 anos, aí eu mudei de professor de 12 para 13 e ali conheci o Angra. Como eu falo, até contei uma vez, comprei o Holy Land, tinha uns 12, 13 anos. Então foi assim que eu conheci a banda, estudando mesmo e tal, estudando algumas músicas e depois fazendo parte do repertório de estudo. Gabs Victor, quando que o Angra vem em BH? Bom, a gente foi em BH bastante vezes esses últimos 2 anos e sempre muito legal. Assim, a gente gosta bastante de BH, lógico, gostamos de todas as cidades, mas BH, essas últimas vezes, galera em peso, porque tem aquela relação de, às vezes reclama que vai pra cidade, mas às vezes vai, e aí eu já vi muito fã perguntando, nossa, eu nem fiquei sabendo do show, sabe, aquela coisa. Então, o que eu peço pra vocês aí, cobram, né, os shows em suas cidades específicas, é que acompanhem mais a gente aqui na página, vejam as postagens, sempre estamos divulgando shows, fazendo vídeo divulgando, ou tem o flyer, tem alguma coisa, pra você não comentar que perdeu o show do Angra na sua cidade uma semana antes, desse comentário. Então fica mais ligado aí na nossa página que você sempre vai ver as postagens aí de show, pra não perder nenhum show aí do Angra. Bom, o que eu concluo aqui é que tem muita gente com a expectativa grande pro novo álbum. Fico feliz, a banda fica muito feliz de saber disso, porque isso mostra da nossa renovação, criatividade e vontade de registrar algo novo e também dos fãs de ver algo novo da banda. É isso que mantém a roda girando, né? Então, fico muito feliz por isso e também tem muita coisa aqui do Spotify. Vou acionar o pessoal aqui perguntar também como vai agilizar esse processo. De repente, nos comentários desse vídeo que eu tô fazendo, tem alguma posição melhor aí que isso eu não posso responder porque eu não sei como tá essa negociação. Beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado por terem mandado os comentários, as perguntas, obrigado pelos elogios, pelas críticas também, faz parte aí desse processo de relação, como eu disse, estar mais próximo, não quer dizer que eu vou encontrar todo mundo que morre de amores, ok, mas o que importa é estarmos juntos aí e manter essa relação mais próxima, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu galera, até mais, tamo junto, abraço aí, Bruno Valverde.